Olá, bem-vindos a mais um episódio do Open Insights, aqui no canal Republic. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre os temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela para ideias inovadoras, grandes pensadores, projetos inspiradores e teorias transformadoras. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e também diretor do Grupo Inova. O nosso propósito aqui é sempre trazer especialistas e profissionais de diferentes áreas para compartilhar iniciativas que podem impactar positivamente a sociedade. E não se esqueça de seguir nossa rede social, @republic.canal. E aí você vai acompanhar todos os conteúdos exclusivos e também as novidades da nossa programação. Nesse episódio especial do Open Insights, que estamos celebrando a nova temporada e também o aniversário do canal Republic, vamos discutir um tema central para o futuro do Brasil: o liberalismo econômico. Uma ideologia que defende a liberdade individual, a propriedade privada e a mínima intervenção do Estado na economia, apostando no livre mercado como motor de desenvolvimento e prosperidade. Vamos entender por que essa visão às vezes encontra resistência no país, quais são os caminhos possíveis para sua consolidação e o que podemos também aprender com quem está na linha de frente dessa transformação. E para esse debate especial, recebemos 3 convidados muito importantes. Paulo Giacomelli, arquiteto urbanista formado pela URGS, sócio-diretor da Alvear Arquitetura, um escritório com atuação em mais de 20 estados brasileiros. Além disso, associado do IEE e diretor de formação na gestão 2024-2025. Temos também aqui conosco Paulo Fux, economista, empresário e cofundador do projeto Tapa da Mão Invisível, um dos podcasts mais importantes no campo do pensamento liberal brasileiro. Programa, inclusive, que faz parte da grade de programação aqui do canal Republic. Daniela Russovski Raad, advogada, professora e diretora do Fórum da Liberdade 2025, um dos maiores eventos liberais do mundo que acontece todos os anos aqui em Porto Alegre. Agradeço os 3 pela presença ilustre, obrigado pelo tempo de todos e acredito que esse papo vai ser muito importante para quem está nos acompanhando lá. Com certeza, obrigada, Totti, pelo convite. Sejam bem-vindos. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta meio desafiadora. Por que o liberalismo econômico enfrenta tanta resistência no Brasil? Eu deixo livre quem quiser começar. Primeiro as mulheres. Bom, posso começar e a gente vai nos complementando. Porque de fato acho que não tem uma resposta única, né? Eu acho que a gente entra por diversos desafios. Um deles é cultural, sem sombra de dúvidas, é uma resistência e a ideia talvez de sim entender que do Estado vem a solução de tudo, a ideia de um Estado grande, inchado, um Estado que funciona através de uma burocracia altíssima, né? E sobrevive muitas vezes dentro dessa complexidade alta da burocracia. Um pouco da falta, eu diria também, de confiança que se tem na própria ideia de livre mercado, da iniciativa privada provendo muitos benefícios para a sociedade, gerando riqueza. Eu acho que é uma combinação de várias coisas que entra talvez nesse inconsciente coletivo da sociedade e que nos impede, tanto por entraves que são institucionalmente colocados, como também desse movimento da população popular de quebrar eles ou de questionar eles, desse status quo que vem nos acompanhando há muitos anos dentro do Brasil. Eu acho que esse é o desafio, assim, que vem por diversas, né, formas. Eu iniciaria por aqui, mas eu acho que dentro disso a gente pode explorar alguns caminhos. Eu acho que a gente pode olhar para um âmbito, por exemplo, histórico também, né, que é sempre importante trazer. O Brasil é um país, pela sua fundação colonial, enfim, que tem e até de aspectos religiosos, né, que vem junto com isso, é um país que gosta de um certo nível de controle, né, de burocracia. A burocracia no Brasil, a gente brinca como liberais que o Estado tem burocracias absurdas, mas as empresas também têm, porque é uma questão cultural brasileira, né? As empresas brasileiras, elas também vão se burocratizando conforme vão crescendo, e às vezes no Brasil isso é algo muito próprio nosso, né? Para ser, digamos assim, para que o liberalismo tenha uma aderência de uma forma geral, é necessário que se entenda que a gente precisa de um processo de libertação de certas amarras, um processo de dinamismo, e que existe sim uma questão histórica que nos impede muitas vezes disso, né? O cartorialismo brasileiro, que a gente chama, a questão, e trazendo mais recente, né?
Existe sim um processo ideológico também que explora muito essa questão histórica e reforça ela do ponto de vista mais de atribuir ao liberalismo econômico, ao neoliberalismo, né, mais recentemente, a uma, digamos assim, uma ideologia, uma filosofia que busca o crescimento desordenado das cidades, o crescimento desordenado da economia, a exploração dos recursos naturais sem controle. Então, tudo isso está entranhado, né, na raiz histórica, na raiz mais recente também, por trás de uma ideologia que vai contra aquilo que a gente defende. Fux, tem alguma colocação? Então, nós todos aqui nascemos em um país muito interventor e a gente está acostumado com isso. O ser humano é um bicho que gosta de previsibilidade. Então, por mais ruim que esteja, muitas vezes, não é só no Brasil, para olhar mesmo na Venezuela, a proposta de oposição ao Maduro não é a de liberalismo econômico extremo ou de liberdade, depois os caras estão vendo uma ditadura. Não é isso. É pouco menos, vamos diminuir. Por quê? Porque o ser humano teme o desconhecido. E o liberalismo para a média da população é desconhecido. As pessoas, olha o que a gente teve que estudar para formar as opiniões que a gente tem hoje em dia. Demorou anos, muita leitura. O liberalismo é contraintuitivo, porque ele não é... Ele é bom senso, ao meu ver, mas é bom senso para quem entende economia. Para quem não entende economia, uma ideia de, por exemplo, vamos distribuir o dinheiro dos outros e assim acabar com a pobreza, ela é simplista, burra, ao meu ver, e é comum. E é porque as pessoas não entendem o que importa mesmo é a geração de riqueza. Não adianta a gente redistribuir o dinheiro e logo na sequência ficarmos todos pobres de novo porque não se cria mais riqueza. Então entender o mecanismo de criação de riqueza requer um estudo mais aprofundado, que a média da população não tem. E é normal. O problema é que isso ecoa, né? A gente tem partidos políticos, não só no Brasil, novamente, é uma coisa comum, partidos políticos que vivem de fazer o nós contra eles, de vamos redistribuir para resolver o problema, vamos intervir economicamente. Isso não é o normal para um país que vai se desenvolver, e é por isso que a gente está preso nessa armadilha de país de renda média, que é, novamente, para mudar isso, a gente tem que mudar as ideias da própria sociedade. O que eu vejo que está acontecendo, porque quando eu comecei a acompanhar a mídia, né, e ver o que acontecia, o PT era 70% da população votava no PT. Feliz, achava que o Lula ia resolver os problemas do Brasil. Né, e a gente vai completar 18 anos de poder do PT nos últimos 25. Então, assim, melhorou muito, porque hoje eles têm oposição. Mas para quem lembra lá do primeiro governo Lula, em 2003, só faltava fazer pompons para qualquer medida que o Lula fazia. Por isso que eu acho que até o próprio governo hoje em dia está sofrendo tanto na comunicação, porque eles não estão acostumados a ter uma oposição no país. Certo. E indo nesse sentido de um pouco do que cada um trouxe aqui, a gente observa uma correlação entre altos níveis de liberdade econômica e elevado índice de prosperidade em países como a Suíça, como a Irlanda, a Dinamarca, Países Baixos. Enquanto aqui no Brasil a gente tem um desempenho insatisfatório. Por que é tão difícil de reconhecer e aplicar essa relação no contexto brasileiro? Quem começa? Enquanto o Paulo pensa na parte da explicação econômica para nos dar técnica aqui, eu acho que tem um ponto que eu acho que se relaciona também com a pergunta anterior, que é muito da questão de confiança, né? Para a gente conseguir ter essa livre relação entre as pessoas, você precisa ter uma cultura em que as pessoas confiam nas outras. E isso no Brasil também historicamente é um desafio cultural. E quando a gente não tem a confiança entre os pares, entre as pessoas para negociar abertamente, geralmente o que a gente faz é recorrer a um terceiro. E geralmente esse terceiro que ocupa esse espaço é o quê? É o Estado. Tem uma instituição estatal, um Estado que vem me dizer o que fazer ou não fazer. Só que isso vira quase que um círculo vicioso, porque no momento em que o Estado é esse ente terceiro, externo àquela relação, que começa a regular, começa a colocar regra disso, daquilo, porque precisa, porque não existe a confiança, isso ganha uma complexidade que mata qualquer liberdade dentro dessa relação também. Então o que acontece no final das contas é que essa falta de confiança cria essa necessidade, ou a falsa necessidade, mas esse desejo por alguém, por um sonho, uma utopia de que alguém externo vai resolver os problemas em relação a isso.
isso se incha de poder e pela própria necessidade de existência, de botar inúmeras regras, e aí eu, usando meu chapéu, né, de advogada aqui no jurídico, isso acontece através das legislações, das regulamentações, isso é claro se a gente olha para o sistema jurídico brasileiro, a lógica do sistema jurídico brasileiro, e isso vai se tornando de um grau de complexidade que realmente mata essas transações individuais, essa liberdade, inclusive, e aí as pessoas se veem amarradas àquela complexidade que foi gerada também, talvez por essa dinâmica social. Um círculo vicioso, né? Exatamente. E exatamente isso que, digamos, o Brasil tem essa mentalidade de se não está regulado, está errado, né? Se não existe um arcabouço jurídico para gerir certo setor econômico, aquele setor econômico ele é impróprio de operar. Essa é a mentalidade. Em outros lugares não é assim, né? A economia vai, com seu dinamismo florescendo, vai surgindo soluções para diversos problemas, e isso vai, né, até que alguém em outro sistema jurídico, né, e aqui, claro, talvez a origem do nosso sistema jurídico ela é um problema para isso, porque é um jurídico top-down, né, é um sistema historicamente dessa forma, com essa matriz. Em outros lugares, mais, digamos assim, Estados Unidos, Inglaterra, tem um berço da common law, de baixo para cima que as demandas vão surgindo para que, se há algum problema naquele determinado processo econômico, a sociedade vai lá minimamente para fazer ajustes, não para top-down regular algo que a gente sabe que, na realidade, o resultado é matar um setor econômico que tem potencial para desenvolver o país, né? No Brasil, a gente tem a maluquice na função social da propriedade privada. Isso é um contrassenso, é propriedade privada, não é propriedade pública, não é dos outros. Eu faço o que eu quiser com a minha propriedade privada. Isso é o princípio básico, né, de respeito à liberdade individual de acumular propriedade, essa propriedade não ser tomada por terceiros com objetivos de terceiros, né? Eu tenho que poder executar o que eu quiser com a minha propriedade nos limites e na responsabilidade disso, né? Eu não posso fazer coisas que vão afetar a propriedade alheia. Esse é o princípio básico. E olhando assim, por que outros países conseguiram? Primeiro, esse tamanho. É uma coisa que é pouco falada, mas o Brasil é grande demais. É muito grande. E a gente ainda fez eu acho que foi por desenho mesmo, a ideia de tirar a capital de um lugar onde tinha o povo e levar ela para o meio do nada, onde aquelas pessoas vão lá, né, de jatinho, chegam lá e decidem coisas por pessoas que estão a dezenas de milhares de quilômetros dali. Isso é completamente contrassenso, porque tu não consegue nem que o povo se manifeste muito. Imagina fazer uma manifestação na frente do Palácio Planalto. É uma função, ninguém vai estar lá. Quem é que mora em Brasília? Funcionário público, que ganha dinheiro da máquina. Então, assim, olhando para a história, vários dos países que se desenvolveram, eles tiveram períodos de liberdade econômica muito extremo. E isso, depois, inclusive, eles vão para social-democracia e tal, até porque as novas gerações, elas não estão necessariamente educadas sobre como é que eles se desenvolveram. Um exemplo é a Suécia. A Suécia, que é um caso que muita gente olha, a Suécia é desenvolvida. A Suécia se desenvolveu de 1870 a 1930, com uma liberdade econômica extrema. E daí, em 1930, começou a surgir a social-democracia, eles ganharam o poder em 1950 e ficaram no poder 40 anos. Em 1990, a Suécia quebrou sozinha. Foi o único país do mundo que entrou em recessão. E foi por quê? Justamente, eles foram estagnando a economia ao longo de 40 anos de social-democracia, de aumento de taxação, de redistribuição, e chegou um ponto que deu uma crise. E daí eles deram uma recauchutada no sistema. Eles, em vez de penalizar a pessoa física, né, a pessoa jurídica em impostos elevados, eles migraram isso para a pessoa física e deixaram mais liberdade econômica para as empresas. Meu ponto é, o Brasil nunca teve um momento de liberdade econômica. E a gente tem um vizinho aqui do lado que teve isso. A Argentina foi um dos poucos países do mundo que de renda alta foi para renda média. E só que, por que eles ainda assim têm um PIB per capita mais elevado, uma renda per capita mais elevada que o brasileiro? Porque eles tiveram um período de geração de riqueza significativo. Para quem vai a Buenos Aires, vai olhar aqueles prédios, aquilo ali é capital acumulado de uma época de pujança. O Brasil não teve isso. O Brasil sempre foi esse paternalismo, esse intervencionismo que vocês estão comentando. Então, primeiro, país muito grande, esse é o principal, ao meu ver. Não, eu acho que tem uma coisa interessante também do que vocês falaram, dos princípios, né? Assim, então, por exemplo, a propriedade privada. Então, o respeito, entender que eu construo meu patrimônio, eu tenho a segurança de que não vão mexer nele, de certa forma. E aí a gente tem aqui no direito a função social que vai relativizar isso, a depender, e aí a gente entra na parte
da complexidade, então eu não tenho a segurança, né, que eu preciso para construir um patrimônio, ter o estímulo de construir a riqueza nesse sentido, e também de que, de certa forma, tudo pode ser relativizado, né? Então, é uma insegurança geral que gera instabilidade como um todo ao longo do tempo e que não permite, e eu acho que sim, que nos impede, às vezes, de dar esse passo de confiança para uma abertura maior. Porque no inconsciente não é natural que as pessoas queiram a mudança por um incerto que envolve, e a liberdade econômica envolve o risco, né? E ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade do risco para bem e para mal, né? O ônus e bônus. E eu acho que isso é um desafio, né? Com certeza, mas é pensar a longo prazo também. Perfeito. E tem um ponto aí. Quem é que está fazendo planejamento de longo prazo no Brasil de investimento 50 anos? A gente não faz a menor ideia de onde é que o Brasil vai estar daqui a 1 ano e meio. Se o PT vai ganhar mais um poder, se eles vão intervir mais economicamente, se eles vão aumentar mais impostos. Então está todo mundo olhando assim, pô, vou segurar investimento para ver se vai trocar o clima. Né? Tu não consegue realmente fazer um investimento de longuíssimo prazo num país que passa o tempo todo aumentando imposto, inflação, nem sem falar todos os problemas institucionais que a gente tem de instituições extrativistas, que nem o STF e tal, que simplesmente tornam o nosso direito à propriedade no Brasil essa incerteza que a Dani comentou. Como é que eu vou construir riqueza nesse país de forma mais tranquila? Não vou. Eu vou levar o que eu construo aqui, eu vou levar para uma jurisdição melhor, que eu vou tirar do país, né? E vou investir aquilo que eu consigo enquanto não melhora a situação. Claro que se o Brasil estabiliza e sinaliza para o Brasil inteiro, dizendo assim, não tem problema, ninguém vai tomar a propriedade alheia, vocês podem investir, o Brasil tem espaço para respeitar o empreendedor, o gerador de riqueza. Olha, e se isso é uma proposta crível de alguém com credibilidade, eu acho que muita gente ia investir, o Brasil ia crescer muito. Só que é a desconfiança que não é culpa do empresário, a culpa é do sistema institucional. E existe uma gravidade maior nesse sentido, que independe muitas vezes do presidente que está no poder. A gente pode transportar o Milei para o Brasil, a partir do ano que vem, que as instituições vão continuar fazendo esse mesmo processo. O presidente vai lá, ele pode ter uma política de privatização, uma política de liberalização econômica, de desburocratização, etc. Mas vem lá um juiz qualquer e diz, não, tu não pode fazer isso, né? Porque isso cria diversas soluções criativas para isso, né? E impede que muitas vezes alguém que tenha a boa intenção, que está no caminho certo, não consiga fazer. Porque a gente já chegou num nível onde todo esse intervencionismo ele é intrínseco do país. Então é muito difícil da gente realmente conseguir se libertar disso. Existe uma coisa também nesse contexto que é importante, que é a informação, né? Porque quanto menos informação, mais incerteza. E ao contrário, é a mesma coisa. Então eu pergunto para vocês, quais são os pilares fundamentais do liberalismo econômico para o brasileiro médio entender? Então o nosso papel aqui é justamente trazer o mínimo de informação necessária para as pessoas começarem a abrir a mente para isso. Respeito à propriedade privada basilar. Sem isso, não há desenvolvimento econômico. Tu tem que respeitar a propriedade alheia. E isso, se tu tem um sistema de taxação que hoje o brasileiro médio, você que está ouvindo aí, você passa 40%, 45% do seu ano trabalhando para Brasília. Né? E assim, existe uma propriedade privada, mas tu passa o tempo todo trabalhando para o Estado. A metade do ano quase trabalhando para o Estado. Então, esse é uma maneira de intervir e tomar a tua propriedade. Né? Então, esse eu diria que é o principal. Assim, a gente tem que ter respeito à propriedade privada e a justiça ela existe para dirimir conflitos onde há conflitos de propriedade. E o que é a justiça brasileira? Ela não é para isso que ela existe. A justiça brasileira existe para se servir do orçamento público que é recolhido em cima dessas pessoas que estão pagando os impostos 40%, 45% do seu tempo. Então, a justiça brasileira é uma demonstração clara de um órgão que serve a si mesmo e não ajuda no desenvolvimento econômico. Ele impede o desenvolvimento econômico. Eu vou trazer um outro elemento que é o seguinte. Eu acho que o problema não é o brasileiro médio. Né? Eu acho que o brasileiro médio, ele aceita muito do que a gente está falando aqui. Tanto que tem, né, anos atrás, teve aquela pesquisa da fundação do PT, da Perseu Abramo, que surpreendeu o cenário político brasileiro, que eles foram para a favela, basicamente, enfim, para comunidades pelo Brasil, e perguntaram qual era a visão das pessoas, classe C, D e E, do governo. E as pessoas foram muito críticas, né? As pessoas
elas realmente disseram que elas querem enriquecer, elas querem trabalhar, elas querem segurança. E o espírito geral que aquela pesquisa demonstrou era de que as pessoas têm um certo liberalismo dentro de si. E a gente sabe, a gente conversa com o Uber, a gente conversa com as pessoas, né, trabalha na casa da gente, que a gente, sócios, e etc. E a mentalidade, ela é assim, as pessoas entendem que existe um nível de intervencionismo muito grave no Brasil e que isso impede o crescimento. Então, eu acho que existe esse entendimento. O grave, para mim, realmente está nas elites. A elite pública, né? O judiciário acho que é a mais gritante hoje em dia, mas também está na elite empresarial. A gente sabe que o empresário brasileiro, ele não é um empresário liberal, né? O empresário grande brasileiro, ele tem dificuldades com aceitar, por exemplo, um nível de concorrência maior, abertura econômica. A gente sabe disso. Então, eu acho que nós precisamos cada vez mais levar as mensagens, a filosofia liberal de uma forma geral, para as elites. Elite pública e elite privada também. Né? Uhum. Daniela. Eu tô pensando aqui, ouvindo eles, mas eu acho que entra... A gente já falou um pouquinho também da questão de responsabilidade individual. Acho que entra dentro desse bolo de questões que a gente está falando. Acho que entra a questão de... quando a gente fala, né, do pagador de imposto, do brasileiro entender, né, que aquilo que eu pago, e todo mundo que trabalha e paga imposto sente isso, né? Ninguém... e eu gosto, e eu acho curioso que a gente escuta, né, que eu pagaria o imposto até feliz se eu visse isso retornar, né, de alguma forma. Mas essa lógica que ela é falida, porque ele não vai retornar. Pela natureza do funcionamento do Estado e para o que ele nasce, não tem como retornar à altura daquilo que vale o pagamento de todo esse imposto. Então, me parece que a lógica e eu não sou aqui a defensora de inexistência de Estado, né? Mas eu acho que sim, tem a necessidade de certas formas que a gente vai precisar de instituições. E aí o Fux vai estar se contorcendo aqui para falar. Mas eu acredito que sim, que tenha. Mas é essa luta constante pelo Estado mínimo, naquilo que a gente não vai conseguir tirar do mapa, porque a tensão vai ser sempre essa, de crescimento e de ocupação de espaços aqui. Isso vai sempre acontecer. A gente não vai chegar num patamar em que vai ser o pagador de imposto pagando e isso tudo retornando em prol da sociedade, porque esse pequeno grupo chamado Estado que vai estar lá, que acaba não se tornando tão pequeno, vai se tornar bem grande, ele vai cada vez mais ter um braço, né, cada vez se ampliar um pouquinho mais, e isso, de novo, é o círculo vicioso que a gente enfrenta de conseguir tentar sair. Então, é uma tensão constante. Mas eu acho que essa mentalidade de querer cuidar de si, do seu, de ir atrás, de ganhar o seu dinheiro, de construir o seu patrimônio, ter liberdade para poder fazer isso, a segurança de que eu vou construir, eu vou poder ficar com isso que eu estou construindo, porque me gera o incentivo para continuar construindo. E aí eu também concordo com o Paulo, isso não é a mentalidade que a gente encontra na média brasileira, na grande população brasileira. A grande população brasileira está preocupada em trabalhar, em ter o que comer, em produzir, em cuidar da sua família, que é essa mentalidade do liberalismo também. De tu olhar pro teu, vamos começar olhando para si próprio, o que a gente vai construir, e aí eu olho para minha família, eu olho pro meu bairro, eu olho para minha comunidade, para minha cidade, e assim a gente vai conseguindo ampliar essa rede. E não achar que vai vir lá de cima a mudança de um presidente que vai chegar uma figura e vai mudar completamente o Brasil no micro. Isso não vai acontecer. Salvador da pátria, né? Não tem. Espera. E isso faz parte da nossa cultura, achar que vai vir um salvador da pátria e vai mudar, e é resultado, a gente vê a polarização no Brasil, é esse ou aquele, só vai salvar o mundo ou vai destruir o mundo. Claro que a gente tem impactos positivos e negativos, porque vem toda uma política, um governo junto com isso. Mas eu acho que essa mentalidade de entender de forma simples, né, os impactos de um Estado grande, que é justamente o que não defende o liberalismo, a ideia de essa tensão constante para se diminuir ao máximo e permitir os indivíduos cuidarem das suas próprias vidas, seria na essência básica. Mas a gente percebe também que, falando em senso comum, já que a gente está falando do brasileiro médio, né, que o livre mercado ele é frequentemente associado à desigualdade, como se assim as grandes corporações ou aquela empresa que cresce, o empresário que prospera, o empreendedor quisesse a todo momento sugar. E como fazer que as pessoas entendam que essa livre concorrência, ao contrário disso, ela pode gerar riqueza? Como que a gente consegue chegar nas pessoas com essa mensagem? Para quem não gosta de monopólio, o maior monopólio existente é o do Estado. O Estado é o maior monopólio em nossas vidas. E é o sonho mágico, né? O Estado é impressionante como ele ocupa a cabeça das pessoas, é o pensamento mágico, é a crença no mirabolante, porque eu vou
olha, o hospital público tem fila, tem gente que morre na fila, está sempre hiperlotado postos de saúde, a escola não educa as crianças saem analfabetas funcionais, as ruas estão esburacadas, da enchente, metade da cidade ocupa bairros inteiros, água, por péssima gestão de infraestrutura por parte do Estado, e daí as pessoas olham isso e dizem assim, eles tinham que fazer mais. Esse pessoal aí tinha que tocar mais coisas da minha vida. Então, é um pensamento mágico o problema principal. E daí, voltando para a tua pergunta, assim, as empresas, elas têm interesse em lucrar, mas a economia não é um jogo de soma zero. Né? Se todo mundo, se fosse um jogo de economia, a economia fosse um jogo de soma zero, não haveria criação de riqueza no mundo. Né? O PIB de um país que cresce é porque o outro estaria decrescendo. Mas não é assim. A história da humanidade dos últimos 200 anos pós-revolução industrial é de crescimento econômico e justamente de diminuição da miséria geral da população, onde a gente havia 99% quase das pessoas viviam na miséria abjeta, absurda, e a partir da revolução industrial elas começam a sair da miséria. E por quê? Porque a busca pelo lucro faz com que as pessoas invistam, criem tecnologias, recursos, e isso vai permitindo tu massificar bens de consumo, que vai justamente elevando as pessoas de uma vida de miséria absoluta. Então, eu vejo muito como essa crítica de o Estado, empresas privadas vão construir monopólios e vão nos massacrar, uma falta de senso sobre o que é o próprio Estado. E daria para complementar também que monopólios empresariais só existem com auxílio estatal. O Estado ajuda. Ele que constrói legislações específicas que funcionam como barreiras de entrada para entrada de novos concorrentes, e a partir daí tu vai fechando o mercado, ele vai se tornando mais oligopolizado, e assim isso permite que aqueles grandes empresários com aqueles políticos que estão passando a legislação fiquem, né, usando realmente o aparato legal para se beneficiar em cima da gente. Só que isso não é capitalismo. Isso é mínimo capitalismo de compadrio, capitalismo de Estado, mas principalmente isso é intervencionismo econômico, isso não é liberdade. Eu acho que essa colocação é assim, cirúrgica, porque geralmente essa argumentação da desigualdade vem acompanhada dessa consequência, e de monopólios, de grandes empresas, e aí a gente olha e diz, mas isso não é o livre mercado, isso não é o resultado do livre mercado, isso acontecer. Se isso está acontecendo, isso é resultado do intervencionismo, de algum tipo de regulação, de mercado que provoca isso, né, de alguma forma. E quando a gente fala, eu acho bem importante a gente falar sobre desigualdade em si, né, essa palavra tão abominada, que é um problema, a desigualdade, as pessoas serem desiguais, serem diferentes, terem poder aquisitivo diferente. Isso é natural do ser humano, como que a gente vai deixar todos iguais, né? Assim, a ideia de se tratar diferentes é que eles são diferentes. E a nossa preocupação deveria ser, né, imagino eu, muito mais em como tornar o mínimo muito mais elevado, né, em como tirar aquelas pessoas que vivem em uma situação degradante, sem um mínimo, e que realmente, concordo, deveriam poder viver em situação melhor e querem, com certeza, e quem não quer que as outras pessoas vivam em uma situação melhor, né? Isso é unânime, a gente vai sair perguntando para todo mundo, mas como que se faz isso? Como que se faz? Né? E aí entra a resposta vai ser distribuindo, então tirando de quem construiu, mostrando que não se tem esse direito à propriedade privada, mas a ficar com aquilo que construiu, que investiu dinheiro, energia, trabalho, tempo para construir, para que a gente diminua essa desigualdade, o que vai acontecer é muito simples. Vai baixar um, vai levantar outro. Então, a desigualdade em si não é problema. A geração de riqueza, sim, que é o desafio. E a geração de riqueza gera e aumenta todos. Que continue desigual? Qual é o problema nisso, né? Isso é um mito, mas que toca, assim, numa ferida das pessoas, eu acho, que em falar isso. Como incomoda, né, uma grande empresa crescendo de certa forma, mas se ela está gerando emprego, gerando riqueza, gerando desenvolvimento para o ambiente que ela está, não é isso que a gente quer, né, que aconteça? E aí eu acredito. Eu tinha um outro ponto sobre desigualdade, Claro. que eu acho que é uma coisa que também pouca gente fala, que assim, a desigualdade eu concordo, natural, ok, mas existe uma desigualdade provocada pela intervenção estatal, que é significativa no Brasil em vários níveis, mas existe uma que é central a todos os estados ao redor do mundo,
que é a desigualdade provocada pelos bancos centrais. O Banco Central é um órgão do Estado que manipula o poder de compra da população e ele manipula em prol dos interesses de quem está no Banco Central, que muitas vezes é subordinado diretamente à presidência ou em outros países. Agora o Brasil até tem uma certa independência, mas ainda assim a função do Banco Central é preservar o Estado e financiar o Estado, ajudar o Estado a se financiar as suas próprias dívidas. E isso, você vai olhar gráficos, tem maravilhosos gráficos disso, mostra a desigualdade nos Estados Unidos, que é um país que tem uma desigualdade absurda, né, e é um país super capitalista, como é que pode? Mas é muito ligado à política monetária, que é uma coisa assim, assunto de política monetária, quem é que domina isso? A maior parte dos economistas não entende isso, mas é central no negócio, que é quem está mais perto da impressora monetária, ou seja, de quem imprime dinheiro, ele pega o dinheiro com o valor de ontem, né? Quem está pegando o dinheiro por final, digamos o cara do Bolsa Família, o cara que vai, sei lá, vai receber alguma coisa do Estado lá no final ou não vai receber nada, ele vai pegar a inflação já acumulada depois daquele dinheiro impresso ter circulado pela economia e gerado aumento de preços generalizados. E então os caras mais longe da impressora monetária só vão pegar os preços mais elevados. Um exemplo disso, deixar mais claro, política de campeões nacionais do governo Lula, né, que foi de pegar dinheiro do BNDES e distribuir para grandes empresários, amigos do rei, para eles se consolidarem como grandes empresas nacionais e competirem no nível internacional. Essa era a ideia, teoricamente, para não dizer outra coisa que era aquilo. Qual foi a capitalização do BNDES? Veio da onde? Do Banco Central. Os caras imprimiram dinheiro, diluíram todo mundo, geraram inflação generalizada na população para dar para algumas pessoas selecionadas. Isso é capitalismo? Não é capitalismo. Isso é intervenção econômica. Então, novamente, quem é o culpado pela desigualdade que a gente vê? Isso não é só no Brasil, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, mas é importante entender o papel que a impressora monetária tem em gerar desigualdades não naturais. Falando em papel, eu acredito que tem um que é fundamental, que é a educação. E aí eu pergunto, como a educação no Brasil impacta na formação dos jovens, principalmente em relação ao pensamento liberal? Acho que a professora tem que falar. Por onde começar, né? De forma sucinta, enfim. Não, mas impacta diretamente, é óbvio. A gente tem jovens que crescem num ambiente que estimulam eles a caminhar, não pelas próprias pernas, eu diria, né? Mas a ter essa mentalidade muito mais de buscar, talvez, essa segurança, esse conforto nesse estado, como o próprio termo, se a gente for pensar, né? O direito a... Quantos direitos nós temos? Se a gente olhar para a nossa Constituição, a quantidade de direitos que a gente tem. O que isso significa? É que qualquer cidadão tem direito a pedir para quem determinadas coisas. Tudo é meu direito e isso tem que ser me dado por quem vai me dar tudo isso. Então, é uma inversão lógica do papel do indivíduo dentro de uma sociedade. A ideia de que eu tenho que construir algo, né? Que eu tenho que ser proativo nisso, eu tenho que decidir o que eu quero e caminhar com as minhas próprias pernas. Então, tudo isso que a gente está falando desses conceitos, essa lógica que, claro, a gente falando aqui, e nós aqui entendemos isso, vemos com os mesmos olhos, temos uma convergência de pensamento nessa linha, é uma realidade diferente que a gente encontra na maioria das escolas públicas hoje em dia. Isso é um fato. E isso é uma dificuldade que a gente tem. E, ao mesmo tempo, o que a gente vai ver é olhar para a rede pública de educação e ela está basicamente sucateada. A gente vê as escolas em questão de estrutura. São terríveis, né? Não tem estrutura mínima para um aluno ir lá. E aí a gente poderia falar de desigualdade de condições, né? Mas desigualdade de oportunidades, porque tu quer que esse cidadão que é formado dentro deste ambiente completamente limitado ou enviesado ou sem... Falta oportunidade para ele realmente se desenvolver no seu máximo para alcançar aquilo que se gostaria, né, de geração. E tem muita gente que consegue fazer, que vence esses obstáculos e que isso não é impedimento. Mas se a gente está falando aqui em massa, em quantidade, em escalar isso, a gente tem um problema gigantesco. Porque hoje, os nossos jovens, quando a gente olha para a educação, recebem uma educação que não fortalece esse pensamento de independência, de protagonismo, de indivíduo, de empoderamento propriamente dito, eu diria, de cada um deles, para que eles tenham, inclusive, esse ímpeto, essa vontade de ir e fazer condições mínimas para isso. Então a gente não dá nem... Eu acho que na formação
que muitos recebem em casa, né, e muitos não, né, e isso em todas as classes sociais, mas dentro da rede pública de educação, se a gente fosse olhar, não recebe, então, esse ímpeto, esse empurrão, olha, vamos lá, vamos fazer, não recebe condições mínimas de estrutura, nem de conhecimento técnico, muitas vezes, por diversas razões, e aí se chega e se quer o quê como resultado? Né? E aí a gente tem discursos que são criados dentro disso, essa aversão à liberdade econômica, por medo, por reticência, por uma criação de demônios em volta disso, achando que é isso que causa a desigualdade, que é isso que causa toda a ideia de exploração, né? A ideia bom, a gente pode ir longe, né? De luta de classes, então a gente entra num... Fazendo um gancho à pergunta anterior sobre o monopólio, a educação no Brasil ela é exatamente um exemplo, né, do monopólio estatal nessa área, que é tão difícil. Hoje, pelo mundo inteiro, existem 500 mil soluções para formatos de educação, ou é homeschooling, ou é uma escola privada para baixa renda, por exemplo, com mensalidades. Tem escola na África, por exemplo, a $1 mensal, né, escolas privadas, empreendimentos que realmente estão causando transformação em certos países. E no Brasil a gente tem um cenário que é extremamente regulado, extremamente difícil, com barreiras de entrada absurdas, e a questão da escala não ajuda em nada, porque é um país também continental, e tudo passa, né? É um dos setores mais controlados. A gente, para abrir uma escola qualquer, tem que fazer uma série de tramitações por ministério, por Secretaria de Educação, etc. Qualquer tipo, por exemplo, de alteração curricular é absurdamente moroso. Então, acho que está aí, né, um dos grandes problemas. Não tem alternativa, por mais que a gente tenha soluções, né? E o conteúdo ele é uma consequência disso, né? É um descontrole. Hoje, por exemplo, eu sempre, né, a semana passada eu vi uma reportagem de uma iniciativa de que se quer, por exemplo, fazer aulas de educação financeira nas escolas, colocar no currículo essa nova disciplina. Na atual estrutura, isso é um tiro no pé, né? Porque quem é que vai dar essa aula? Vai ser um professor liberal de administração, de economia? Não. Vai ser um professor de educação física afiliado ao PSOL que está ali, que vai dar aquela aula, entendeu? E vai falar só contra o que a gente defende. Então não adianta cortar caminhos. A gente precisa realmente de uma reforma, de uma revisão completa e romper essas barreiras. Se eu pudesse adicionar uma coisa que o Paulo falou, a gente tem em São Paulo um exemplo bem interessante, né, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em que se tem uma mentalidade de gestão, né, da educação pública muito parecida com a do setor privado. Aí o ideal, não, mas faz uma diferença gigantesca e os impactos, eles são visíveis em números, impacto realmente na ponta. Mas, e aí eu trago assim, isso é a ideia são parcerias público-privadas, são ferramentas de gestão, de resultado, foco no resultado. Entender que as escolas e os diretores e os professores têm determinadas metas a se cumprir. E que se não fazem, não cumprem, tem consequências também. Precisam, como qualquer trabalho na vida, né? Assim, qualquer coisa na vida, na existência. Então, eu acho que, e quando a gente olha para tudo de serviço estatal, a gente tem essa dificuldade, que é funcionar do ponto de vista de gestão, né? Numa gestão comprometida a um resultado, tem uma finalidade específica. E é por natureza, eu sou descrente que o Estado vai conseguir fazer essa gestão em todos os seus aspectos, porque não é da natureza dele, não é a como funciona, o Estado não consegue fazer gestão em todos os aspectos, inclusive na educação, e por isso que a gente tem um sistema de educação que é muito problemático. Mas a gente tem pequenas ações e mudanças que podem sim gerar impacto positivo, e eu acho que São Paulo é um bom exemplo disso. E falando em ações que geram impacto e saindo um pouco do Estado e indo justamente para pessoas que fazem esse movimento, a gente tem o próprio IEE, o Fórum da Liberdade, o Tapa da Mão Invisível enquanto um programa, que são ações e movimentos que estão ajudando a transformar o cenário através de informação, né? Como que vocês veem o papel dessa instituição, desse evento, desse programa, por exemplo, para ser um propulsor dessa mudança? Bom, pelo Tapa, a gente tem o Tapa já faz 7 anos. E nossa ideia de inicialmente ser um podcast como um hobby para explicar as ideias da liberdade, a gente avançou hoje para coisas que a gente acredita que vão ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões nas suas vidas e, portanto, né,
a busca pelo incentivo econômico para a pessoa querer acompanhar o Tapa. Então, para quem acompanha o Tapa há mais tempo, o cara já entendeu sobre Bitcoin, pode ter se beneficiado bastante, certamente, se fez o que a gente recomenda. Assim como quem a gente falou no início do governo Lula, dolarize o patrimônio, né? O que a gente espera que vai ter? Vai ter aumento de IRF? Vai ter, a gente falamos há 3 anos atrás. Então, assim, o legal para quem estudou as ideias da liberdade é que começa a ficar meio previsível, assim, especialmente ligado ao Estado, né? Então tu consegue alertar as pessoas e ajudar elas na sua vida. Mas eu sou um otimista em relação a isso, porque, como a gente estava comentando antes do programa, assim, a gente cresceu numa outra realidade. Então as ideias estão ecoando na sociedade, está mudando o pensamento geral e da própria elite brasileira. Eu acho que o brasileiro está mais aberto à liberdade econômica de forma geral, e isso é por causa justamente desse tipo de inovações, de programas que estão explicando para as pessoas o que tem que acontecer. Agora, não existe nenhuma certeza, né? Queira ou não, vai depender das pessoas tomarem as decisões em relação àquilo, mas isso me traz um otimismo bastante, né? Eu acho que das instituições, né? Acho que o IE tem duas faces, né? O IE enquanto instituição e o Fórum como um braço, um evento. Eu acho que se a gente olhar pro IE enquanto instituição, né? E o Paulo está aqui também como associado para me complementar, ele tem um foco muito forte que é na formação desses líderes empresariais que entram no Instituto, né? E esse é o foco. Então, as ideias de liberdade num nível super aprofundado, com uma formação 360, diria assim, de várias espécies de experiência, de leituras, de construção, inclusive, de projetos, de acertos, de erros, mas de formação do indivíduo, que vai muito além, eu diria até, só do exercício da liderança empresarial. Isso acho que é uma consequência, né? Nasce com esse objetivo, mas isso acaba sendo uma consequência. Uma liderança empresarial baseada em valores, em princípios liberais. Mas é uma formação de indivíduos, eu diria isso, com os valores liberais, que são os valores que a gente acredita que nos levarão aqui para uma prosperidade e um crescimento não só econômico, também econômico, mas de individual mesmo, assim, de transcendência pessoal de cada um, dentro de como enxerga, como se posiciona dentro de uma sociedade e convivência com os outros. E aí vem o outro lado do IEE, né? O mesmo lado o outro lado da mesma moeda, mas a ideia que é o Fórum da Liberdade, que como o IEE ele se preocupa muito com a formação dos seus associados, é como pensar em gerar esse impacto para a sociedade maior, que é um dos papéis também que o Tapa tem, né, de realmente passar essa mensagem, esse conhecimento, esses ensinamentos e dar oportunidade para que as pessoas, muito mais do que só recebam os pensamentos liberais, consigam acessar e questionar, né? Então, o Fórum da Liberdade ele é feito com esse propósito. A ideia é ter um palco diverso, ele não é homogêneo, a gente pode ver pelo line-up desse Fórum 2025, tem para todos os gostos aqui no Fórum da Liberdade, e esse é um desafio, é trazer pessoas que não necessariamente concordem com tudo, e nem concordem com todos os princípios liberais, mas que tragam também essa tensão de ideias. A provocação é importante, né? Porque ela faz tudo. Exatamente. É através da provocação, da discordância, justamente. É isso que a gente acredita, né? Que a gente tem que ficar discutindo, discordando, até conseguir se auto-questionar, né? Até se a gente começar o tempo inteiro a se questionar e ver o que a gente acredita, isso faz sentido ou não faz, mas para que chegue com as suas próprias conclusões. Até porque a liberdade de discordar e de poder falar as coisas que pensa também... Primeira delas, né? Que a gente... É alguma coisa que a gente está sempre correndo atrás. Exato. O papo tá ótimo, mas a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com Open Insights, nesse debate aqui incrível sobre o liberalismo no Brasil. E seguindo a nossa dinâmica aqui da conversa, das perguntas, eu gostaria de saber, na prática, quais foram os principais avanços liberais nos últimos anos do Brasil. Lei da liberdade econômica, no governo passado Bolsonaro, foi muito importante, porque dá a prerrogativa para o empresário não ser considerado culpado, né, logo de cara. Então,
questão de alvará e outras liberdades. Então, se a pessoa é pega fazendo alguma coisa errada, aí tu pune, mas tu presume que as pessoas são inocentes antes, né? Então isso foi importante. Tiveram várias reformas infralegais que foram feitas pelo governo, na parte, especialmente que eu lembro, de saneamento básico, foi uma super importante, que o governo Lula tentou sacrificar, conseguiu matar uma parte dela, mas ainda está em funcionamento. A própria independência do Banco Central é um elemento que é melhor para o Brasil ter um Banco Central independente do que um dependente do governo. Então tiveram algumas desse tipo que eu diria que são as melhores dos últimos anos. Antes disso, teve reforma trabalhista do Temer, foi super importante, né, dar uma segurada na nossa justiça do trabalho, que é uma justiça que nem deveria existir. Teve também, qual foi a outra do Temer que ele fez que foi muito... o teto de gastos, que o governo Lula tirou, né, mas durou alguns anos ali. Foi bom enquanto durou, tomara que um dia volte. E antes disso, daí a gente tem que voltar lá para o governo FHC. Mas eu traria um ponto não nacional, mas eu acho importante, já que a gente está em Porto Alegre, enfim. O Rio Grande do Sul, a gente sabe, é um estado com uma matriz é uma matriz de esquerdistas, né, de presidentes de esquerda, enfim. A gente tem essa marca muito forte e nós tínhamos coisas absurdas aqui que foram nos últimos anos também combatidas e até eliminadas, né? Por exemplo, nós tínhamos a necessidade de plebiscito para se privatizar empresas públicas gaúchas, que era algo que não se tinha como praticamente impossível de ser feito. Conseguimos, né? E privatizamos empresas que há décadas estão aí na fila para isso. E isso, acredito, que é um avanço realmente bem importante. Então, nível local também a gente tem num estado que é simbólico para a esquerda, que é simbólico para esse tipo de iniciativa. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nos anos 90 teve a revisão aí dos bancos estaduais, né? Tu sabe mais disso do que eu. Nós tínhamos, quando o governo nacional, federal, adquiriu as dívidas dos estados, uma das condições é que os estados vendessem os seus bancos. Nós somos o único estado que não vendeu o seu banco. Hoje pagamos uma dívida com a União maior do que os outros estados por conta disso. Então, para esse estado fazer um processo de privatização que foi feito nos últimos anos, foi um avanço, com certeza. E seguindo a nossa dinâmica, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou usar o termo sonho, mas vocês podem transmutar essa palavra para objetivo, seja aquilo que faça mais sentido para vocês, né? Qual é o maior sonho liberal para vocês, para o Brasil dos próximos 10 anos? Já que o Fux falou que não tem como enxergar 50... nem 1 ano e meio, quem sabe vamos tentar os 10 a próxima década. O Paulo começa com que é o menos otimista. Olha, eu sou bem pessimista. Sonho é sobreviver. Sobreviver, eu acho que se a gente... Otimista, de repente. Se a gente não entrar no caminho da Venezuela, da Argentina antes do Milei, né, já é uma vitória, já é um sonho, né? Mas eu acho que se a gente conseguir romper de alguma forma essa matriz burocrática, né? A gente venceu o discurso, o debate como a burocracia ela é nociva às menores iniciativas, né? Ao nosso dia a dia de uma forma geral. Eu acho que as pessoas poderem, por exemplo, terem o entendimento do que foi um projeto como o da liberdade econômica, por exemplo, né? A lei de liberdade econômica, que hoje estabelece que eu não preciso fazer alvarás para todas as funções econômicas admissíveis, né? Eu posso iniciar meu trabalho e somente se eu precisar, se tiver algum risco um pouco maior, aí eu vou atrás. Se isso for um debate vencedor, se essa ideia for vencedora nesse debate, eu acho que é um avanço tremendo, vai ser o início do processo de virada. Eu iria na linha do Paulo, eu acrescentaria um ponto, né? Eu acho que a burocracia ela é um sintoma, ela não é a causa. Ela é um problema, mas ela vem por essa necessidade constante da gente provocar e achar que a solução vai vir deste ente terceiro que vai regular tudo. E da regularização a gente vai conseguir ter a segurança para agir, para fazer, o que a gente sabe que não é o que acontece, resulta em ainda mais burocracia e ainda mais regularização e a gente fica com as mãos atadas, né, enquanto população em geral. A gente não precisa de mais regulamentação ou mais leis, a gente precisa que poucas e boas e simples sejam cumpridas. Isso já seria um ótimo começo, eu acho, para um futuro.
se a gente conseguisse ter o básico bem feito, assim. Então, se a gente olhasse para o ponto de vista de legislação, eu diria ter leis básicas que tivessem a capacidade, sim, de contemplar o mínimo que a gente precisa, mas que elas fossem cumpridas, mais do que criadas outras e adicionadas em burocracia, porque aí sim é uma roda que não para, né? É o nosso círculo vicioso. E eu traria, acho que talvez um ponto adicional, que é dessas pequenas mudanças que a gente tem toda essa instabilidade no Brasil, até o Fux estava agora destacando, né, alguns avanços, e aí é revogado, e aí é retirado, aí faz um pouquinho e é retirado. Então, que a gente conseguisse, em 10 anos, que os avanços, os pequenos passos que são dados e que muitas vezes precisam de tempo para gerar os frutos suficientes para a população ver e acreditar neles, muitos geram imediatamente. E a maioria já gera uma mudança imediata, mas que a longo prazo se tornam consolidados, que eles conseguissem ter esse longo prazo para realmente ter uma mudança de mentalidade e de impacto. Então, que a gente conseguisse, de alguma forma, tornar eles mais perenes e não ter essa mudança de instabilidade que a cada governo, seja ele municipal, estadual ou federal, consiga, né, ou troque isso de imediato e aí vá tudo por água abaixo. A gente começa sempre do zero, né, ou alguns passos atrás, às vezes. Pois é, concordo com os pontos deles. Eu diria assim, o meu sonho mais imediato, que eu acho que é factível acontecer ano que vem, é a eleição de um Senado que faça impeachment do STF. Não sei se de todos, mas de boa parte deles serviria, mas que fizesse de uma pessoa só, um cara bem específico, sem cabelo, que está lá, já serviria para a gente começar a normalizar um pouco as instituições brasileiras que estão num estágio de degradação, assim, que é absurdo, né? O direito brasileiro, ele foi sequestrado por uma corte que interpreta e inventa leis, e isso hoje é talvez o pior problema no Brasil, que se não for enfrentado, o Brasil está já vivendo num regime de exceção, numa ditadura, diriam alguns, a gente vai virar a ditadura full mesmo nos próximos anos, se isso não for revertido. Então, minha expectativa e meu sonho é que isso seja lidado nos próximos anos. Muito bem. Acredito que todos os apontamentos de vocês, eles se complementam, né? Eles são complementares e com certeza mudariam muito o cenário atual que nós temos. Eu quero agradecer Paulo Giacomelli, Daniela e Paulo Fux, eu tenho que falar sobre o nome todos, agradecer aos Paulos, pelo tempo de vocês, por terem vindo até aqui e principalmente por contribuir e ajudar com ideias para quem está nos acompanhando aqui na TV. Prazer todo nosso. Muito obrigada pelo convite. Tá? Obrigado, gente. E a todos vocês que nos acompanham, obrigado pela audiência. Esperamos que tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre novos caminhos também. Não percam os próximos programas, onde continuaremos a explorar mais ideias, teorias e projetos que com certeza fazem a diferença. E lembrem de nos seguir nas redes sociais, @republic.canal. E também de acompanhar o canal Republic número 145 na plataforma SouTV. Até a próxima, pessoal!